Você naturalizou esperar sempre o pior de uma situação, sempre o pior da vida em si, e eu vou te mostrar por que isso é um problema. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Minona Oficial. Eu sou a Benaia e eu decidi fazer um vídeo sobre pessoas que se acostumaram a esperar o pior de todas as situações e o quanto que isso acaba gerando ansiedade, o quanto que isso acaba gerando medos, o quanto que isso acaba gerando bloqueios e o quanto que a gente precisa falar sobre isso. Então você, Minona linda e maravilhosa, já dá o seu like, isso é muito importante pra mim, eu fico muito feliz de receber o seu like, então já deixa o seu like lindo, maravilhoso. E você que tá chegando agora nesse canal, assista o vídeo, vê se você se conecta com a energia de gostosa aqui das Minonas, porque esse canal aqui só tem coisa linda e maravilhosa sobre autoconhecimento, sobre autocuidado a partir de uma perspectiva de ancestralidade africana, tem tarô, tem astrologia, só tem coisa linda e maravilhosa. Mas às vezes você não se identifica, né? E aí, se você não se identificar, você pega o beco e tá tudo certo. Não tem problema. Se você se identificar, aí você se inscreve no canal e curte esse vídeo e assiste os vídeos também que já estão disponíveis, porque com certeza você vai amar também, certo? Bom, eu tava muito refletindo, né, sobre esse lugar e que me incomoda bastante e é algo extremamente comum, e você vai entender inclusive por que é extremamente comum, de dialogar e de conversar com pessoas que sempre esperam o pior de uma situação. Então, às vezes a gente conversa com alguém, isso é muito comum, muitas pessoas ao meu redor trazem isso, muitas amigas e afins, né, muitas pessoas conhecidas, que às vezes é isso, como é que tá a sua vida? E tudo que vai acontecendo na vida da pessoa acaba gerando medo. E esse medo de algo que não aconteceu ainda, né? Então é isso, não, mas pode acontecer isso e isso, mas pode ser que não sei o que e tal, né? E aí eu percebo o quanto que eu precisei ressignificar muita coisa da minha trajetória, da minha vida, para que eu não fosse mais essa pessoa que só espera o pior e que, consequentemente, acaba criando o pior. Esse é o grande ponto. Quando a gente espera o pior, e que eu compreendo que nós somos divindades em si, que o divino habita dentro de nós e que sim, a gente tem o poder de criar aquilo que a gente deseja para a nossa vida, né, de intencionar. A gente tem muitos poderes, nós somos sagradas, nós somos divinas. Quando a gente foca no medo, no problema, no que tudo vai ser uma grande catástrofe em si, tem dois lugares. O lugar de isso, consequentemente, acabar acontecendo, porque a sua energia é tão poderosa e você mesma se leva para esse caminho, mas também tem um outro lugar, e que eu não sei o que é pior, mas que muitas vezes você acaba esperando o pior, e o pior não acontece. E você só perdeu grande parte da sua vida ali se remoendo, passando mal, esperando o pior. E esse pior nunca aconteceu. E a grande questão é que você justamente perdeu o seu tempo pensando no pior. E aí, no meu caminho de autodesenvolvimento e de reflexões sobre a minha existência e de uma decisão de liderar a minha própria vida e de conduzir a minha própria vida para onde eu desejo ir, não cabia, obviamente, trazer uma energia de esperar o pior, de ficar com medo de tudo, de toda a situação, eu ver ela de maneira catastrófica. E para fazer esse movimento, eu precisei olhar para algo muito importante, que é sobre a nossa ancestralidade, que é sobre a nossa criação, que é sobre a nossa família. Então, provavelmente, se você é uma pessoa que tem medo de muitas coisas, que fica com receio de muitas coisas, é isso. As coisas nem aconteceram ainda e você já tem um pavor você já pinta o pior cenário. É muito louco como muitas mulheres deixam de se desenvolver na sua carreira, nos relacionamentos amorosos, em várias coisas, porque elas sempre esperam o pior da situação. E a situação acaba, né, se tornando algo ruim de fato, né? Então, mulheres que não expõem o seu trabalho, que não vendem, que não fazem ações ali mais ousadas dentro do seu negócio, dentro da sua carreira profissional, porque elas têm o medo do pior acontecer. Mulheres que não conseguem
dar continuidade a um relacionamento porque elas têm medo do pior acontecer. E aí, obviamente, se você não consegue trazer uma leveza e uma entrega para um relacionamento amoroso, afetivo, não existe relacionamento, não existe troca em si, e obviamente que não vai dar bom, né? E aí, quando a gente percebe que muitas vezes esse movimento é um movimento incondicional, não é um movimento racional, ele parte de um lugar muito forte relacionado à ancestralidade. Ou seja, pensa um pouquinho. Se você se identifica com esse lugar que muitas vezes perde oportunidades por conta desse medo de esperar o pior das coisas em si, né? Pintar os piores cenários, o quanto que durante a sua infância, o seu contexto familiar, muitas coisas acabaram sendo colocadas nesse lugar de catástrofe em si. Ou seja, eu lembro que quando a minha mãe era viva, né, a minha mãe, ela era uma pessoa extremamente preocupada, né? Minha mãe canceriana, então adorava fazer um drama ali com muitas coisas em si, né? Então, eu lembro que durante muito tempo eu até guardava algumas coisas que aconteciam na minha vida porque eu não queria levar preocupação pra minha mãe. Porque é isso, se acontecesse uma coisinha assim, já virava um grande estrondo. Então eu sempre chegava na minha mãe já com as soluções. Então eu falava, olha mãe, aconteceu esse problema na minha vida. Ela, ai meu Deus, eu falei, não, aqui, mas eu já resolvi. E obviamente que isso desencadeou muitas coisas ruins pra mim também, de querer resolver tudo sozinha e afins, né? Mas o grande ponto é, por que eu agia dessa forma? Porque a minha mãe sempre foi alguém que deixou as situações, tinha esse padrão de deixar as situações maiores do que de fato elas eram. Né? Então trazia muita preocupação, se preocupava muito. Então, sei lá, às vezes por exemplo, né, se você tinha uma dor de cabeça já, não sei o que, porque tem que ir no médico, tem que ver isso aí, não sei o que lá, nananã. Às vezes você falava uma coisa já, ai não, mas isso daí é muito perigoso, né, não sei o que, não vai ali, aqui. É isso, um copo que quebra já é uma grande questão, um lugar do atraso, enfim, inúmeras situações do dia a dia, coisas corriqueiras mesmo, que tomavam uma proporção muito gigante. E que isso começou a fazer com que eu, de alguma forma, nutrisse muitos medos, muitos receios. Então eu lembro, na época da escola, disso, eu tinha muito medo de, sei lá, de a minha mãe ser chamada ali pra escola, né? Porque eu gostava de conversar, eu gostava de hablar, viu? Mas eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre tirei notas muito altas. E é isso, às vezes eu ficava com medo de tirar uma nota baixa e tal, porque isso poderia ser uma grande questão em casa nesse sentido, já que não sei o que não pode repetir de ano e tal. E isso fez com que eu acabasse me cobrando muito mais. Você tá entendendo onde a gente tá chegando? E o quanto que a gente olhar pra ancestralidade é algo extremamente importante e fundamental. É sobre as raízes. Não tem como falar que as raízes não impactam numa árvore. E você é a árvore, né, minha rainha? E aí, muito desses medos que você tem é porque você foi condicionada a esperar o pior, a nutrir o seu corpo com essa expectativa, a pensar na catástrofe. E quando a gente olha para esse lugar da ancestralidade, tá muito longe de julgar esses ancestrais. E por isso que eu trouxe a referência da minha mãe. Eu pude entender também o contexto que a minha mãe foi criada. O contexto que a mãe da minha mãe foi criada. Então a gente precisa ter uma noção social, histórica também, do que acontece no contexto dos nossos familiares, da nossa ancestralidade, de que o mundo ali tinha tensões políticas, econômicas muito complexas. Questões muito complexas. Então catástrofes que a gente vê nos livros de histórias, os nossos ancestrais estavam vivendo. Então, de fato, tinha muito medo. De fato, era uma grande recessão. De fato, ali você não tinha controle sobre nada. E você tinha esse receio. E aí, determinadas famílias, determinadas pessoas ali, histórias relacionadas à sua ancestralidade vão ser ainda mais difíceis, ainda mais complexas. E isso te impacta hoje. Te impacta em como que você enxerga a sua vida e do que você espera para a sua vida. Do que você se permite viver. Existem muitas mulheres que não estão vivendo.
Porque elas simplesmente não se permitem viver. E por que elas não se permitem viver? Porque na cabeça delas, sempre o pior vai acontecer. Sempre vai chegar um grande hater e vai comentar ali a pior coisa do seu vídeo, vai acabar com o seu dia e... É sempre o pior. Ah, as pessoas vão falar isso. Não, é porque se eu compartilhar isso. Ah, não, essa pessoa com certeza tá me enganando, ela vai me trair, ela vai me abandonar. É isso, eu tô começando esse relacionamento e aí vai ser igual no passado, vai acontecer essa outra coisa, eu vou me abandonar, eu vou me machucar. Isso é algo muito ruim. Isso é algo muito danoso, porque a gente não vive. A gente ativa um modo de sobrevivência. Num lugar que isso vai desencadear inúmeras coisas. Que tem a ver também com esse lugar da heroína. E por isso que a gente está sempre pronta pra guerra. Porque a gente vai nesse lugar da heroína. Se eu entendo que, né, eu posso ser atacada a qualquer momento, eu vou estar cheia de amargura a qualquer momento. Ou seja, eu vou estar sempre carregando um peso constantemente. E eu vou estar cansada constantemente. E eu vou me sentir solitária, sozinha, incompreendida, exausta constantemente. Por isso que eu trago essa perspectiva da leveza. Por isso que eu convido essas mulheres a fazer um outro movimento, né? Aí que existe o Doce como Mel, vou deixar o link aqui embaixo para você saber mais. E tudo que eu me proponho dentro da Minona. Que você tenha um olhar crítico e entenda que sim, a sociedade, existem diversos atravessamentos e diversos perigos, mas se a gente baseia a nossa existência no medo e no esperar o pior, você não está vivendo a vida que você merece viver. E você precisa entender que isso nasce muito antes de você. E que você foi condicionada mesmo. Diante dessa criação, diante de determinadas coisas que você ouviu quando criança, que fazem você se comportar, mesmo não querendo, de determinada forma, agora que você é adulta em si. E por que eu tô trazendo esse lugar da ancestralidade? Porque a gente precisa significar cura. A gente precisa significar cura para esse processo. E não repetir esses mesmos erros. Legado tem a ver com uma cura relacionada à nossa ancestralidade. A gente tem muito esse desejo, né, de trazer um legado para o mundo. E o seu legado precisa significar cura para você e para a sua ancestralidade. E significar cura para você e para a sua ancestralidade e para as futuras gerações. Você se permitir esperar o melhor da vida. Esperar uma vida mais doce. Entender que sim, é possível. E entender também que não é do dia pra noite. Que não é tão fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Não é à toa que tem um Doce como Mel, não é à toa que eu faço vídeo, não é à toa que eu trago um monte de conteúdos de inspiração pra você, não é à toa que eu tenho os atendimentos individuais. Porque é desafiante. Eu sei que é desafiante, mas eu sei que é possível. Eu sei que é possível. E por isso que eu trouxe aqui a minha história pra você. Porque eu saio de um lugar de constantemente esperar o pior para agora estar pronta para receber o que existe de melhor no mundo. Porque eu acredito que é essa maneira que eu curo muitas dores ancestrais e curo também as futuras gerações que eu não desejo que vivenciem um lugar de medo, mas que possam esperar e experienciar o que tem de mais bonito para a vida em si. A ideia desse vídeo é fazer você ter consciência sobre esse mal e escolher trilhar um novo caminho. Saiba que os conteúdos da Minona, as coisas que eu partilho, o Doce como Mel, os atendimentos individuais, é para te guiar nesse processo. Mas saiba que esse é um movimento que exige de você responsabilidade, que exige de você constância em si, porque é algo extremamente profundo. Extremamente profundo. Mas, assim como é profundo na dor, também é profundo na cura. E eu espero, de verdade, que você possa olhar à sua volta e permitir, aceitar que coisas boas virão. Confia. Coisas boas virão. Até porque
não estamos sozinhas. Se estamos vivas hoje, diante de todo o caos que a nossa ancestralidade precisou enfrentar, é porque coisas boas ainda existem e ainda estão ao nosso redor. Ok? Ai, Benaya, mas é isso, mas se eu tiver essa visão, as pessoas vão me fazer de trouxa. E aí as pessoas vão me fazer de trouxa. Esse é papo para outro vídeo. Porque ao mesmo tempo que você tem que esperar o melhor das coisas, das situações, estar disposta a receber o que tem de melhor para viver a sua vida, a sua relação com as pessoas precisa ser um lugar maduro e de saber que as pessoas fazem aquilo que elas consideram certo. E que você não tem que esperar nada além disso. Como já diria Jack Sparrow. Pois é, essa é uma frase do Jack Sparrow no Piratas do Caribe e que eu levo pra vida, mas que é um papo pra outro vídeo, outra questão, que aí a gente fala diretamente sobre as pessoas. Ah, então eu vou esperar sempre o melhor das pessoas? A gente entra numa outra complexidade em si, porque o que é o melhor pra mim, talvez é o melhor pro outro, o outro também considera o melhor pra vida dele, e é aí que há o grande embate. Só que, quando estamos falando da sua vida, dos seus movimentos, você sabe o que é melhor pra você. E você se guia diante dessa perspectiva, certo? Só um adendo importante para as gostosas aí. Quero saber como chega esse vídeo, ok? Deixa aí nos comentários pra mim, quero saber todas as fofocas. Muito obrigada pela sua companhia e axé pra nós.